Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo de bom para todos vocês. Esse Brasil maravilhoso, esse Brasil que está comemorando 200 anos da sua independência, nós todos devemos agradecer a oportunidade de estarmos encarnados nesse país maravilhoso, que ainda tem muita pobreza, muita discriminação, muita intolerância, mas que já tem um projeto de direito muito bem feito ao longo dos anos e consagrado em 1988 com a Constituição da República Federativa do Brasil. Ali nascia o Estado Democrático de Direito, democracia. É aonde nós todos devemos aprender a viver, uns dando as mãos aos outros, uns colaborando com os outros, para que a nossa sociedade seja uma sociedade de pessoas civilizadas, educadas, que seguem as leis, que estudam e seguem as leis, mas que principalmente estudam, independente de religião, os evangelhos de Jesus Cristo, nosso professor jurídico divino, que deveria ser nosso orientador, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia, porque ele veio para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para nos mostrar o caminho da perfeição, seguindo as leis de Deus. O caminho da vida verdadeira, aquela onde você cuida da sua saúde, mas cuida da saúde social, só cumprindo as leis, só respeitando os direitos fundamentais da criatura humana, dos seus irmãos, procurando efetivamente, de acordo com a lei, só fazer o bem. Não podemos seguir qualquer um. Não podemos buscar as armas, as facas, os revólveres, as metralhadoras. Já estamos aqui nesse planeta há quase 8, 9 mil anos. Chega de guerras, chega de violência, chega de ciúmes, de inveja, de brigas, de complicações. Chega de tirarmos as vidas dos nossos semelhantes. Vamos procurar seguir as leis de Deus. E é por isso que qualquer religião deveria ler o Evangelho segundo o Espiritismo, onde estão reunidos pedagogicamente os ensinos do mestre, do orientador, do modelo de homem, do modelo de criatura humana, que é Jesus Cristo. Vamos pegar aqui no Livro dos Espíritos, na sequência das leis morais, um trecho que está na lei do trabalho, para a nossa reflexão nesses momentos tão difíceis. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar. O que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual a miséria.
A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Vejam vocês, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E nós temos hoje 33 milhões de pessoas abaixo totalmente do nível de pobreza. Nós temos hoje mais de 100 milhões de criaturas que não completam as 3 refeições diárias. Nós temos criaturas hoje em nosso país que não têm aonde dormir, que não tem um prato de comida, que não tem uma porta de hospital, que não tem uma sala de aula, que muitas vezes não tem um cobertor. E que na maioria das vezes não tem um remédio para a sua dor. Por que que nós, que somos esse país, essa terra maravilhosa, não tomamos uma decisão de estudarmos o Evangelho de Jesus e implantarmos dentro de cada um de nós as lições trazidas pelo Mestre Jesus, para que nos tornemos, depois de estudarmos, pessoas bem-aventuradas, que procurarão implantar em suas vidas o Evangelho e que transformarão essa nação, esse país, na pátria do Evangelho, mas só com o esforço de cada um de nós, estudando e se reformando para o bem, para o verdadeiro amor. Há mais de 160 anos, já dizia Allan Kardec, há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Educação. Não a educação intelectual, aonde nós estamos vendo aí que pessoas que leram muito, estudaram muito, fizeram cursos, tratam mal suas famílias, tratam mal a sociedade, não cumprem as leis. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Aquela em que você estuda, compreende, entende, assimila e procura corajosamente implementar na sua vida as leis, os ensinos, os ditames, os artigos, os itens da verdadeira lei em vigor. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. É aí que nós precisamos prestar um pouco atenção em o que estamos fazendo, dessa sociedade que estamos vivendo, dessa oportunidade de estarmos aqui encarnados, considerando-se o aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população sem princípios, sem freios e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. É o que nós estamos vivendo hoje. Uma sociedade violenta,
uma sociedade cruel, que está dando mais valor à arma do que ao Evangelho, que está dando mais valor ao descumprimento da lei, a matar aos outros, as mulheres, a matar as crianças, a criar inimigos, do que a paz. Mas não essa paz que o mundo nos oferece, a paz nos oferecida por Deus, nosso Criador. Quando essa arte for conhecida, a arte da educação, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Essa reflexão que está no Livro dos Espíritos nos leva a entender o porquê que Jesus veio ao mundo, o porquê que ele veio há 2000 anos e nunca deixou de estar conosco todo dia, nos orientando pelos seus ensinos, mostrando para nós que nós devemos ser os primeiros a estudar e cumprir a lei e a saber praticar a caridade, que vai ser a melhor consequência desse novo estudante do Evangelho, a caridade. Ele vai saber tolerar, ter paciência, cumprir as leis, cumprir os ensinamentos, ser educado, ouvir, ter paciência, tolerância, benevolência. Ele vai nunca mais reparar os erros dos outros. Ele vai evitar de criar brigas. Ele vai ser um homem prudente, calmo, cauteloso, brando, pacífico de verdade. E isso tudo ele pode ser na política, em casa, na família, nas religiões, na sociedade, nos colégios, na administração pública, nas empresas privadas, aonde estivermos, no lazer, seremos homens, filhos de Deus. Seremos bem-aventurados, porque estaremos praticando a humildade, estaremos praticando a tolerância, a brandura, a pureza do coração. E, no geral, estaremos sendo um verdadeiro homem pacífico, pacificador de nós e do ambiente em que vivemos. Meus amigos, vamos prestar atenção nesse momento tão difícil que estamos passando. Que a luz do Senhor, nosso Pai, que a luz do nosso Mestre Jesus possa adentrar de vez em nossos corações. Bem-aventurados aqueles que cumprem as leis de Deus e que seguem os passos de Jesus. Muito obrigado pela atenção ao nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel. Tudo de bom. Um grande fraternal abraço, sempre com ele em nossos corações.